Você pode até ser muito bom em matemática, mas sabe me dizer quem inventou a ideia de fração? Será que foram os gregos? Ou isso é coisa de americano? Também pode ser obra dos egípcios, ou até mesmo dos romanos. E agora? Para encontrar esta resposta, precisamos voltar lá no começo dos tempos. Opa, mas não tanto assim. O homem começou a expressar seus conhecimentos matemáticos na pré-história, inventando 1000 maneiras de contar as coisas. Com o desenvolvimento da agricultura, ele parou de vagar por aí, atrás de comida, e começou a formar vilas e cidades. Foi aí que a matemática deu um grande salto e virou uma ciência usada para construir casas, trocar mercadorias e resolver todo tipo de problema prático. Mas como será que as frações entraram nessa história? As frações são representações de números que não são inteiros. Pense, por exemplo, numa deliciosa pizza. Se ela for dividida em 4 fatias iguais, cada pedaço será uma fração que representa 1/4 do todo. E as frações sempre têm um numerador, que é a representação da parte, e o denominador, que é a representação do todo. E aí, conseguiu descobrir quem foram os primeiros a pensar nisso? Fração da matemática? Os gregos. Eu acho que os romanos. Os egípcios. Os americanos. Eu acho que foram os gregos. Egípcios. Fração é fogo. Para dividir um número inteiro, né? É uma parte. Noção de tempo é dada em fração. Você vai dividir um bolo. Vai dividir a pizza. Dividir um pão. Fracionei a penca em 3 bananinhas. Existe fração em tudo. Acertou quem respondeu que a ideia de fração matemática foi inventada pelos egípcios. Aliás, eles eram verdadeiros gênios nesta matéria e também mandavam bem na trigonometria, geometria, equações lineares e muito mais. Só assim para construir aquele monte de pirâmide. Diz a lenda que as frações foram trazidas pelo rio Nilo. Mas como assim? É que na época das cheias, as águas faziam a maior bagunça, levando embora as cercas das plantações. Muito espertinhos, os egípcios mediam o tamanho de cada propriedade antes da enchente. Mas naquela época, não existia régua, não. O costume era contar quantas vezes uma corda poderia ser estirada nos limites do terreno. Como nem sempre cabia um número exato de cordas, ela era fracionada em diferentes pedaços menores, ou seja, as frações. Assim, na hora da reconstrução da cerca, nenhum engraçadinho avançava no terreno ao lado.